Depois que meus pais morreram, meus irmãos me deixaram no orfanato, como se eu fosse um peso. E agora, do nada, queriam minha ajuda. Mas eu dei neles um choque que eles nunca esperavam. Eu tinha só 10 anos quando minha mãe morreu. Foi do nada, muito rápido. Um dia ela estava aqui, no outro, já não estava mais. Foi um acidente de carro. Eu lembro de ficar sentada na sala de espera do hospital, enquanto as enfermeiras cochichavam. Meus irmãos, Kevin e David, também estavam lá, mas pareciam bem mais tranquilos que eu. Talvez porque já fossem mais velhos. Ou talvez porque já estavam meio afastados da família naquela época. Kevin tinha 23 anos e estava ocupado com um novo emprego. David tinha 19 e estava começando a faculdade. Eu era só uma criança, e de repente tudo que eu conhecia como lar e segurança sumiu. No enterro, eu achei que meus irmãos iam fazer alguma coisa. Tipo, cuidar de mim. Eles já eram adultos, né? Kevin morava sozinho no AP, e David dividia um quarto na faculdade com uns amigos. Achei que um deles ia me levar para morar junto, ou pelo menos perguntar se eu queria. Mas em vez disso, só ouvi eles falando sobre o que fazer comigo. Foi assim que descobri que nenhum dos dois ia ficar comigo. Na semana seguinte, a assistente social apareceu e confirmou tudo. Ela era legal, mas tudo o que eu conseguia pensar era que meus irmãos não me queriam. Eles deram várias desculpas. Kevin disse que não estava pronto para cuidar de alguém. David falou que não conseguia estudar e cuidar de uma criança ao mesmo tempo. Eu nem sabia o que dizer, só era uma menina assustada, que tinha acabado de perder a mãe. Mas dava para ver tudo só no jeito deles desviarem o olhar. Eles não queriam responsabilidade nenhuma. Fui colocada no sistema de adoção sem muita conversa. Kevin só assinou os papéis, deu um tapinha no meu ombro e disse que ia me visitar. Soiler, ele nunca apareceu. A vida em família adotiva foi uma mistura de coisas. No fim, consegui uma casa até boa, mas demorou. A primeira família que me recebeu me tratava como se eu fosse só um dinheiro extra. Não me batiam nem nada, mas também não ligavam muito para mim. As refeições eram certinhas, a geladeira sempre cheia, mas a casa era gelada. Não por causa do clima, mas por dentro, sabe? Os pais adotivos quase nunca falavam comigo, só quando era mesmo necessário. E os 2 filhos mais velhos deles deixaram claro que eu não fazia parte da família deles. Passei muito tempo sozinha, trancada no meu quarto, olhando o álbum de fotos antigo da minha mãe. Era uma das poucas coisas que consegui levar comigo. As ligações começaram alguns meses depois de eu ter sido colocada lá. No começo, eu até fiquei feliz de ouvir Kevin e David. Achei que talvez eles estivessem arrependidos e iam mudar de ideia. Mas as ligações eram estranhas. Eles faziam perguntas tipo, como tá a escola, ou tá comendo direitinho? E depois ficava aquele silêncio, longo. Parecia que nem ouviam minhas respostas de verdade. Com o tempo, parei de ficar esperando por essas ligações. Parecia que eles ligavam só para não dizer que não fizeram nada, não porque se importavam mesmo. Uma vez, quando eu tinha 12 anos, criei coragem e perguntei pro Kevin por que ele não me levou para morar com ele. Ele suspirou, como se eu tivesse perguntado uma besteira, e falou, eu estava começando minha carreira, não era a hora certa. David deu uma desculpa parecida. Disse, eu não sabia nem como cuidar de uma criança. Não ia ser justo para nenhum de nós dois. Naquela época, eu não sabia como responder, mas o que eles disseram ficou na minha cabeça. Não era sobre ser justo. Era só porque eles não me queriam mesmo. Com o tempo, aprendi a não esperar muito da minha família. As ligações ficaram cada vez mais raras de uma por mês, passaram algumas por ano. Parei de tentar puxar assunto e respondia tudo com frases curtas. Sim, a escola tá boa. Não, não preciso de nada. Valeu por ligar, eu acho. Até que um dia, eles simplesmente pararam de ligar. E quer saber? Eu nem liguei. Quando fiz 15 anos, já sentia raiva deles. Todos. Meus irmãos, meus tios, minhas tias, pra mim, eram todos iguais. Não quiseram saber de mim quando eu mais precisava. Então por que eu ia me importar com eles? Mas aí,
Quando eu tinha 14, fui morar com uma nova família adotiva. E dessa vez, foi diferente. Eles não eram perfeitos, mas pelo menos tentavam. Minha mãe adotiva, a Dona Clark, era super paciente. E o Sr. Clark me tratava como se eu fosse um dos filhos dele. Eles tinham 2 filhos mais novos. A gente não era super próximo, mas pelo menos eles não me tratavam como se eu fosse um intruso. Foi a primeira vez, em muitos anos, que senti um pouco de estabilidade. Fiquei com eles até fazer 18 anos. E sou grata pelo que fizeram por mim. Mas, mesmo assim, a mágoa com a minha família de sangue nunca foi embora. Em todo aniversário, em todo feriado, eu ficava pensando, por que ninguém lutou por mim? Por que ninguém achou que eu valia a pena? Quando fiz 20 anos, decidi que já deu. Meus irmãos até tentaram me procurar algumas vezes, mas eu nem atendi. Eu não queria ouvir desculpas nem explicações. Cansei de ser a criança que eles abandonaram. Então, juntei minhas coisas, saí da cidade, e não contei pra ninguém pra onde eu ia. Eu nem deixei bilhete. Eu só queria um recomeço. Uma vida onde eu não fosse lembrada pelo que minha família fez, ou deixou de fazer. Começar do zero não foi fácil, mas valeu a pena. Mudei para outra cidade, arrumei um emprego e comecei a construir uma vida do meu jeito. Nunca contei minha história inteira para ninguém. Quando alguém perguntava sobre minha família, eu só dizia, a gente não é muito próximo. E mudava de assunto. Era mais fácil assim. Ninguém precisava saber dos anos que passei me sentindo como se eu não fosse suficiente. Hoje, olhando para trás, não sei se algum dia vou conseguir perdoar meus irmãos. Talvez eles achassem que estavam fazendo o certo, ou talvez só fossem egoístas mesmo. De qualquer forma, eles fizeram a escolha deles, e eu fiz a minha. O que eu sabia era: não ia mais deixar o abandono deles definir quem eu sou. Pela primeira vez em muito tempo, senti que tinha o controle da minha vida. E isso já era o bastante para mim. Recomeçar aos 20 foi libertador, mas também deu medo. Coloquei tudo que eu tinha numa mochila velha e peguei um ônibus para uma cidade que eu só conhecia pela TV. Não conhecia ninguém lá e era justamente isso que eu queria. Eu queria uma vida nova, onde ninguém me visse como a garota que foi deixada para trás. Não tinha um plano certo. Só o dinheiro para aguentar umas semanas e a esperança de que eu ia dar um jeito. Os primeiros meses foram bem difíceis. Fiquei num albergue baratinho, comendo miojo quase todo dia e juntando cada moedinha. Fazia de tudo, lavava a louça, descarregava caminhão, limpava escritório, qualquer coisa para pagar as contas e manter as luzes acesas. Quase não dormia. Parte era por causa do barulho no albergue, mas a maior parte era porque eu ficava me perguntando o tempo todo se tinha feito a escolha certa. Será que foi burrice cortar todo mundo da minha vida e recomeçar do zero? Talvez. Mas toda vez que eu pensava em ligar para os meus irmãos, eu lembrava daquelas ligações estranhas, das desculpas esfarrapadas, e de como eles me deixaram na mão quando eu mais precisei. Isso já era o suficiente para me manter seguindo em frente. Com o tempo, as coisas começaram a entrar nos trilhos. Consegui um emprego numa cafeteria pequena, daquelas que os clientes vão sempre, sabem seu nome e deixam gorjeta com nota amassada de R$ 2. O salário não era grande coisa, mas era fixo. E a dona Patel, gostou de mim logo de cara. Ela me lembrava um pouco a Dona Clark, minha última mãe adotiva gentil, mas direta. Ela vivia pegando no meu pé para eu comer mais legumes e ficar longe de confusão. E, para falar a verdade, eu gostava disso. Fazia tempo que ninguém se importava comigo assim. Trabalhar na cafeteria me trouxe uma sensação de estabilidade que eu não sentia fazia anos. Comecei a fazer amizade com alguns clientes fixos, tipo o Alex, que era dono da livraria do lado, e a Lisa, uma estudante que vivia grudada nos livros. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti que fazia parte de alguma coisa. Que eu tinha um lugar. Ninguém me perguntava sobre o passado, e eu também não contava. Para eles, eu era só o cara que fazia um café com leite incrível e sempre tinha uma piadinha pronta. E isso bastava. Quando fiz 22, minha vida ficou ainda melhor. Foi quando conheci a Sarah. Ela entrou na cafeteria numa tarde chuvosa, toda molhada, parecendo que tinha tido o pior dia do mundo.
O guarda-chuva dela tinha quebrado, ela estava atrasada para uma reunião, mesmo assim, parou para pedir um chai latte. Quando entreguei a bebida, ela me deu um sorriso e falou: "Obrigada por não me julgar por estar parecendo um rato afogado." Eu ri e respondi: "Fala sério, você é o rato mais bem vestido que eu vi o dia todo." Ela revirou os olhos, mas deu para ver que achou graça. Depois daquele dia, a Sara começou a aparecer mais vezes na cafeteria. E logo a gente estava batendo papo sempre que ela passava por lá. Ela tinha 30 anos, um pouco mais velha que eu, e trabalhava como designer gráfica. Tinha uma confiança natural, como se soubesse exatamente quem era e não ligasse para o que os outros pensavam. E isso foi incrível de ver, ainda mais porque eu passei boa parte da minha vida tentando provar meu valor pra gente que, no fundo, nem ligava pra mim. Depois de algumas semanas, criei coragem e chamei ela pra sair. Pra minha surpresa, ela topou. Nosso primeiro encontro foi bem simples, pegamos uns hambúrgueres num food truck e fomos caminhar pelo parque. Ficamos horas conversando, sobre tudo e sobre nada. Ela me contou da infância dela, que cresceu como filha única, super amada pelos pais, e que sempre teve o sonho de viajar pelo mundo. Eu falei do meu trabalho na cafeteria e do meu sonho de um dia ter meu próprio lugar. Mas sobre a minha família, eu não falei quase nada. Só disse que a gente não era muito próximo, e pronto. Sara não ficou forçando. E eu gostei disso. Deu pra ver que ela entendeu que eu ainda não estava pronto para tocar nesse assunto. E respeitou. Nosso relacionamento foi ficando sério rápido. Quando a gente completou um ano junto, já estávamos falando em morar juntos. Eu tinha juntado um dinheirinho e conseguido sair do albergue para um AP bem pequeno, mas o apartamento da Sara era bem melhor, então acabei me mudando para lá. No começo, foi meio estranho morar com alguém tão ligado à família. Os pais dela ligavam o tempo todo só para bater papo, e ela contava tudo para eles. Ela contava tudo pros pais. Tipo, o que a gente jantou, quais filmes assistimos, até as coisinhas mais bobas, como a cafeteria nova que a gente experimentou. Eu não estava acostumado com esse tipo de abertura. Meu jeito sempre foi guardar tudo pra mim. Mas a Sara era paciente. Ela me chamava pros jantares de família, pros feriados. No começo, eu me sentia meio deslocado, mas os pais dela faziam de tudo para eu me sentir em casa. O pai dela era aquele tipo que consegue puxar assunto com qualquer um. E a mãe, nossa, fazia comida como se estivesse alimentando um batalhão. Era legal, mas ao mesmo tempo me deixava meio estranho. Parecia que eu estava vendo um pedacinho de algo que nunca tive e talvez nunca vá ter. Com o tempo, a Sara começou a falar que talvez eu devesse tentar me reconectar com a minha família. Você não acha que seria bom ter eles de volta na sua vida? Ela perguntou um dia, enquanto a gente jantava. Eu congelei, com o garfo parado no ar. Na real. Não, respondi. Ela pareceu surpresa. Mas eles são sua família, disse, como se isso fosse o suficiente. Falei que não queria falar sobre isso, e ela deixou pra lá. Ou pelo menos, achei que sim. Hoje, olhando pra trás, acho que ela só queria ajudar. Ela cresceu num lar cheio de amor e união. Então, para ela, era difícil entender por que alguém escolheria cortar relações com a própria família. Para ela, família era tudo. Mas para mim, família era só uma lembrança de quando fui deixado de lado. De todas as vezes em que me decepcionaram. Por um tempo, ficou tudo tranquilo. Sara parou de tocar no assunto, e eu me permiti acreditar que ela tinha entendido de onde eu vinha. A gente começou a conversar sobre o futuro. Casamento, filhos, talvez até comprar uma casa um dia. Parecia que a gente estava construindo algo real. Algo firme. Algo que eu podia acreditar. E, pela primeira vez, eu achei que talvez tivesse encontrado meu final feliz. Mas, como eu ia descobrir logo, tem coisa que parece firme, mas não é. Tudo começou com uma mensagem. Eu não reconheci o número, quase deixei passar, mas a curiosidade falou mais alto. Abri. A mensagem dizia algo tipo: "E aí, faz tempo. Sei que é do nada, mas queria muito conversar um pouco." O nome no final me fez travar, Kevin. Meu irmão mais velho. Na hora, achei que era trote ou spam.
Kevin, depois de todos esses anos? Não podia ser ele. Mas aí li de novo. Ele falava de umas coisas que só meu irmão saberia, coisas sobre a nossa mãe, sobre o bairro onde a gente cresceu. Meu estômago virou. Como ele conseguiu meu número? Fiquei encarando a tela por um tempão, sem saber o que fazer. Parte de mim queria tacar o celular longe, e outra parte queria ligar e gritar com ele. No fim, não fiz nenhuma coisa nem outra. Só bloqueei o número. Achei que fosse acabar aí. Mas não acabou. Mais tarde naquela noite, comentei com a Sarah. Você não vai acreditar em quem me mandou mensagem hoje. Falei tentando parecer tranquilo. Ela levantou os olhos do notebook, curiosa. Quem? Kevin. Meu irmão. A reação dela não foi o que eu esperava. Em vez de surpresa ou preocupação, ela me olhou de um jeito estranho, meio culpada. Aí disse baixinho. Eu ia te contar sobre isso. Eu congelei. Contar o quê? Ela hesitou. E só essa hesitação já me disse tudo. Fui eu que passei seu número para ele. Quando ela falou isso, pareceu que o chão sumiu debaixo de mim. Você o quê? Ela começou a se explicar. Eu só achei que. Mas eu cortei. Achou o quê? Que eu não ia perceber. Que tava tudo bem ignorar completamente tudo que te contei sobre minha família. Ela falou, meio se defendendo agora. Eu só pensei que, se você falasse com ele, ia ver que não é tão ruim quanto você imagina. Você tá carregando essa raiva faz tanto tempo, eu só queria te ajudar a superar isso. Superar isso? Me ajudar. Eu explodi. Você faz ideia do que você fez? Você não tinha esse direito. Ela ficou com a cara toda confusa, magoada. Mas eu não me importei. Eu não conseguia acreditar que ela tinha feito isso pelas minhas costas. Principalmente depois de tudo o que eu já tinha contado sobre como me sentia em relação à minha família. Pensei que ela tivesse entendido. Pensei que ela respeitasse meus limites. Mas claramente, eu me enganei. Ela tentou se explicar. Disse que só queria ajudar, que não queria machucar ninguém. Mas, para mim, não importava o que ela queria. Ela passou do limite, e eu não consegui deixar isso pra lá. Você não podia ter feito isso, eu falei, finalmente. Ela regalou os olhos. Você tá terminando comigo, por causa disso. Não é só isso, eu respondi. É o fato de você não me respeitar o bastante pra me escutar. Eu te falei como me sentia, e mesmo assim você fez tudo escondido. Não dá pra ficar com alguém que acha que sabe mais da minha vida do que eu mesmo. Ela começou a chorar. Isso só me deixou mais bravo. Desculpa, ela soluçava. Eu não queria te machucar. Por favor, vamos conversar sobre isso. A gente pode consertar isso. Mas eu não queria mais conversar. Eu já tinha dito tudo. Você vai ter que se mudar, eu disse. Leva o tempo que precisar, mas eu quero que você vá. Ela chorou ainda mais, implorando para eu repensar. Mas minha decisão já estava tomada. Confiança é tudo num relacionamento. E quando ela quebra, não tem como voltar. Pelo menos não para mim. Os dias depois disso foram um caos. Sarah foi saindo aos poucos do nosso AP, levando as coisas dela em caixas, uma de cada vez. Tentei evitar estar lá enquanto ela arrumava as malas. Era doloroso demais assistir, mesmo sabendo que eu tinha feito o que era certo. Os pais dela começaram a me ligar, o que só piorou as coisas. Eles deixaram mensagem atrás de mensagem, dizendo que a Sarah estava de coração partido e que não entendia por que eu estava sendo tão duro. Eles disseram que ela tinha boas intenções e que não merecia ser punida por um erro. Mas não foi só um erro. Foi uma traição de confiança. E, se eles não conseguiam entender isso, não fazia sentido tentar explicar. Eu bloqueei os números deles também. Uma noite, mais ou menos uma semana depois que Sarah se mudou, me sentei no sofá e fiquei olhando para o espaço vazio onde antes ficava a estante de livros dela. Senti uma mistura estranha de emoções, raiva, tristeza, alívio.
Uma parte de mim sentia falta dela, mas outra parte estava feliz por ela ter ido embora. Eu não conseguia me livrar da sensação de que esse fim era inevitável, que mais cedo ou mais tarde, nossas ideias de família iriam entrar em conflito. Pensando bem, acho que Sarah realmente acreditava que estava me ajudando. Ela achava que estava consertando algo que estava quebrado. Mas o que ela não entendia é que algumas coisas não precisam ser consertadas. Algumas coisas é melhor deixar como estão. Eu não precisava romper com meus irmãos. Não precisava perdoá-los ou ter uma conversa sincera. Tudo o que eu precisava era da paz que vinha de saber que eu tinha controle sobre minha própria vida. Sarah não conseguia enxergar isso. E, no fim, foi isso que nos separou. Depois que Sarah se mudou, achei que as coisas iam se acalmar. Eu estava errado. Na verdade, o drama só aumentou. Os pais de Sarah continuaram tentando se meter. Mesmo depois de eu bloquear os números deles, eles acharam um jeito de mandar mensagens. Teve até uma vez que apareceram na cafeteria enquanto eu estava trabalhando. Eu não fazia ideia de que eles apareceriam até a dona Patel vir lá atrás e dizer: "Tem um casal perguntando por você. Eles parecem chateados." Meu coração afundou. Eu já sabia quem era. Quando fui até a frente, lá estavam eles, os pais da Sarah. Eles pareciam ter saído direto de um cartão postal de família suburbana. A mãe dela estava com os olhos cheios de lágrimas, e o pai parecia pronto para me dar um sermão. "O bom só quer conversar", disse o pai dela assim que me viu. Suspirei. "Estou no trabalho. Este não é o momento nem o lugar." "Bem, você não nos deu muita escolha", disse a mãe dela, com a voz trêmula. "Você bloqueou nossos números e deixou a Sarah arrasada. Você nem sequer vai ouvi-la." "Não há nada para ouvir", respondi, tentando manter a calma. Ela quebrou minha confiança. Fim da história. O pai dela deu um passo à frente, claramente tentando me intimidar. "Você tem ideia do quanto ela tem chorado? Ela cometeu um erro, mas não foi por maldade. Ela se importa com você e só estava tentando ajudar." Respirei fundo, segurando a frustração que crescia dentro de mim. "Olha, Kate, sinto muito que ela esteja sofrendo, mas isso não muda o que aconteceu. Eu deixei meus limites claros, e ela os ignorou. Isso não é algo que eu possa simplesmente superar. Você vai jogar fora anos de relacionamento por causa de um incidente?" A mãe dela perguntou, quase implorando. "A Sarah está em terapia, sabia? Ela está tentando entender por que fez o que fez. Isso não significa nada para você?" "Isso não muda o que ela fez", respondi firme. "Preciso que vocês vão embora agora. Não vou discutir mais isso." A dona Patel deve ter percebido o clima tenso, porque saiu dos fundos e, gentilmente, mas com firmeza, pediu para eles irem embora. Fiquei mal por ela ter se envolvido, mas agradecido por ela ter me apoiado. Quando eles foram embora, o pai dela murmurou algo sobre eu ser frio e ingrato. Eu só balancei a cabeça e voltei para o trabalho. Mas aquilo não foi o fim. A própria Sarah começou a me enviar cartas. No começo, eu ignorei todas. Nem cheguei a abrir as primeiras, só joguei no lixo. Mas, um dia, a curiosidade falou mais alto, e acabei abrindo uma delas. Na carta, ela pediu desculpas novamente pelo que tinha feito. Disse que se arrependia de ter ultrapassado meus limites e que queria voltar atrás. Mas também reforçou sua opinião, dizendo que ainda achava que eu precisava enfrentar meu passado. "Eu só queria que você tivesse a chance de se curar", ela escreveu. "Eu não queria te machucar. Eu estava tentando ajudar." Ler aquela carta me deixou mais irritado do que eu esperava. Não foi o pedido de desculpas que me incomodou, que essa parte foi boa. Mas a maneira como ela continuava insistindo, como se soubesse mais do que eu sobre a minha própria vida, fez meu sangue ferver. Ela não entendia que a ideia dela de ajuda era exatamente o oposto do que eu precisava. Não respondi às cartas dela. Não fazia sentido. Estava claro que nunca iríamos concordar sobre isso, e prolongar a situação só pioraria tudo. Foquei no meu trabalho, em reconstruir minha rotina sem ela. Alguns dias eram mais fáceis que outros. Teve momentos em que pensei em mandar uma mensagem ou ligar para ela, só para saber como ela estava.
Mas eu sabia que não era certo. Quando a confiança é quebrada, consertar isso é quase impossível. Foi nessa época que meus irmãos começaram a tentar falar comigo de novo, com mais insistência. Bloquear o número do Kevin não foi o suficiente. Eles me acharam nas redes sociais. Eu tinha excluído minhas contas há anos, mas, aparentemente, o Kevin envolveu o David, e o David ainda não estava bloqueado. Recebi uma mensagem dele que dizia apenas: "Precisamos conversar." Eu apaguei a mensagem sem responder, mas ela ficou na minha cabeça por dias. O que eles queriam? Por que agora? Não conseguia me livrar da sensação de que a intromissão da Sarah tinha aberto uma porta que eu me esforcei tanto para manter fechada. Isso me deixou ressentido com ela de novo, mesmo sabendo que, agora, era eu quem precisava lidar com isso. Por fim, decidi enviar uma última mensagem para o David. Foi curta e direta. Não estou interessado em conversar. Por favor, pare de entrar em contato comigo. Bloqueei o número dele assim que enviei. Achei que isso encerraria o assunto. Mas eu estava errado de novo. Uma noite, enquanto estava sentado no meu apartamento, ouvi alguém bater na porta. Não estava esperando ninguém, então hesitei antes de abrir. Quando finalmente abri, fiquei surpreso ao ver o Kevin parado ali. "O que você está fazendo aqui?" perguntei, com a voz fria. "Eu só quero conversar", ele disse, levantando as mãos como se estivesse se rendendo. "Posso entrar?" "De jeito nenhum", respondi, categórico. "Se você tem algo a dizer, pode dizer aqui." Ele pareceu surpreso, mas assentiu. "Olha, eu sei que você está bravo comigo e com o David." "Entendi. Deveríamos ter feito mais quando a mamãe morreu. Nós erramos feio. Mas estamos tentando consertar as coisas, e você continua nos ignorando." Cruzei os braços, tentando manter a calma, mas as palavras dele mexeram comigo. Foi como abrir uma ferida que eu tinha lutado para fechar. Memórias de ser uma criança assustada e solitária voltaram. Me perguntei por que ninguém me queria naquela época. Lembrar disso só reforçou o motivo pelo qual cortei relações em primeiro lugar. Depois que Kevin apareceu na minha porta, eu soube que precisava fazer algumas mudanças. Bloquear números e ignorar mensagens já não era suficiente. Minha família tinha uma maneira de sempre voltar, como se escapassem pelas frestas. Não importava o quanto eu deixasse claro que não queria ter nada a ver com eles, parecia que eu vivia olhando por cima do ombro, esperando a próxima mensagem ou batida na porta. Eu odiava essa sensação, como se não tivesse controle total da minha vida. A primeira coisa que fiz foi falar com o meu senhorio. Expliquei a situação, omitindo alguns detalhes, e perguntei se havia como encerrar o contrato de aluguel mais cedo. Ele não ficou muito feliz. Mas quando me ofereci para pagar uma multa de 1 mês de aluguel, ele concordou. Comecei a procurar um novo lugar imediatamente, focando em bairros mais afastados, onde Kevin provavelmente não pensaria em me procurar. Em uma semana, encontrei um pequeno estúdio do outro lado da cidade. Não era grande coisa, mas era meu. E, o mais importante, era um recomeço. Empacotar minhas coisas no antigo apartamento foi uma experiência agridoce. Por mais que eu quisesse sair, aquele lugar foi meu primeiro lar de verdade depois do orfanato. Foi onde comecei a reconstruir minha vida, peça por peça. Foi lá que conheci Sarah, onde, por um tempo, pensei que finalmente poderia ter algo estável. Deixá-lo era como virar a página de um capítulo da minha vida, um capítulo que foi doloroso, mas cheio de esperança à sua maneira. A mudança me ajudou mais do que eu esperava. Estar em um lugar novo, cercado por coisas novas, me deu uma sensação de liberdade que eu não sentia há muito tempo. Pela primeira vez em semanas, senti que podia respirar de novo. Me dediquei ao trabalho, fazendo turnos extras na cafeteria e economizando dinheiro para o futuro. A dona Patel percebeu que eu estava trabalhando mais do que o normal e, um dia, me chamou de lado. "Você está bem?" ela perguntou, com os olhos cheios de preocupação. "Ah, sim", respondi, forçando um sorriso. "Só estou me mantendo ocupado." Ela não insistiu, mas percebi que não acreditou totalmente em mim. Ainda assim, sua gentileza significava muito. Isso me lembrou que nem todos os relacionamentos precisam ser complicados ou dolorosos. Algumas pessoas se importavam simplesmente porque queriam, sem condições.
Sara, é claro, não desistiu imediatamente. Mesmo depois de me mudar, recebi mais algumas cartas dela, enviadas para o meu novo endereço. Eu nem me preocupei em abrir. Sabia que o que ela dissesse não mudaria nada. Já tinha tomado minha decisão e não iria questioná-la. Continuava dizendo a mim mesmo que a confiança é a base de qualquer relacionamento e, uma vez quebrada, não há como voltar atrás. Mas isso não tornava as coisas fáceis. Algumas noites, eu ficava acordado pensando nos bons momentos que tivemos e me perguntando se tinha sido muito duro. Mas, no fundo, sabia que não. O que ela fez não foi apenas um erro. Foi um desrespeito fundamental por quem eu era e pelo que eu precisava. Quanto aos meus irmãos, não tive mais notícias deles depois da visita do Kevin. Não sabia se eles finalmente tinham entendido o recado ou se estavam apenas esperando o momento certo para tentar de novo. E, honestamente, não me importava. Quanto mais o tempo passava, mais eu percebia como minha vida estava mais leve sem eles. Eu não carregava mais aquela raiva e ressentimento. Não porque os perdoei, mas porque finalmente aceitei que não precisava deles. As opiniões deles, as culpas, as tentativas de se reconectar, nada disso importava mais. Eu estava cansado de deixar que tivessem poder sobre mim. Cerca de 6 meses depois do fim com Sara, recebi um e-mail de uma velha amiga com quem não falava há anos. Era alguém que conheci no orfanato, um cara chamado Marcos. Ele era alguns anos mais velho que eu, e acabamos perdendo o contato depois que ele saiu do sistema. Ver o nome dele na minha caixa de entrada foi uma surpresa, mas uma surpresa boa. No e-mail, Marcos contou que tinha se mudado recentemente para minha cidade e estava trabalhando como mecânico. Ele perguntou se eu queria tomar um café e colocar o papo em dia. No começo, hesitei. Deixar alguém do meu passado voltar para a minha vida parecia arriscado, principalmente depois de tudo o que aconteceu. Mas Marcos não era como meus irmãos ou Sara. Ele entendia como era crescer sem uma rede de apoio, sentindo que precisava descobrir tudo sozinho. Então, respondi e marcamos um horário para nos encontrarmos. Ver Marcos de novo foi como voltar a um mundo que eu quase tinha esquecido. Conversamos por horas, trocando histórias sobre nossas famílias adotivas e rindo das coisas idiotas que fazíamos quando éramos crianças. Ele me contou sobre as dificuldades que enfrentou para encontrar um emprego estável depois de sair do sistema e como, finalmente, conseguiu dar a volta por cima. Contei a ele sobre meu trabalho na cafeteria e meu sonho de abrir meu próprio café algum dia. Em um momento da conversa, Marcos se recostou na cadeira e disse: "Você está mandando bem, cara. Estou orgulhoso de você." Isso me pegou de surpresa. Eu não estava acostumado a ouvir isso de ninguém, muito menos de alguém que conhecia as partes mais difíceis do meu passado. Mas aquilo significou muito para mim, mais do que eu poderia colocar em palavras. Nos meses seguintes, Marcos e eu voltamos a ser grandes amigos. Ter alguém que entendesse meu passado, que não me julgasse ou tentasse me consertar, foi algo incrível. Ele me lembrou que família nem sempre é feita de sangue. O que realmente importa são as pessoas que aparecem para te apoiar quando você mais precisa. Com o incentivo de Marcos, comecei a pensar seriamente no meu futuro. Eu vim economizando há anos e, embora ainda não estivesse pronto para abrir minha própria cafeteria, o sonho já não parecia tão distante quanto antes. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estava construindo algo real, algo que era totalmente meu. Olhando para trás, cortar os laços com Sara e meus irmãos foi uma das decisões mais difíceis que já tomei. Mas também foi uma das melhores. Isso me ensinou a importância de estabelecer limites, de defender o que eu preciso e de não deixar ninguém me culpar por proteger isso. Não me arrependo das escolhas que fiz. Mesmo que tenham sido dolorosas, elas me trouxeram até aqui um lugar onde finalmente posso começar a seguir em frente. Quanto à minha família, desejo a eles tudo de bom, mas não preciso deles na minha vida. Aprendi que alguns relacionamentos não valem a pena ser salvos, e está tudo bem. Nem toda história precisa de um final feliz. Às vezes, a melhor coisa que você pode fazer é seguir em frente e focar em construir a vida que você merece.